Bom dia a todos. A gente pegou o tema de combate à desertificação e medidas para tornar o mundo neutro, disponibilizado na Agenda 2030. A nossa equipe ela é toda do segundo ano de recursos pesqueiros, com a orientação de Tiago Silveira. A equipe consiste em Evelyn, Elder, Eduardo, André, Fernando, Ana Carolina, Júlia, Ellen e Jaiane. Agora é Eduardo. Bom, gente, aqui quem fala é Eduardo. Eu vou explicar um pouco sobre a definição, sobre o que é desertificação. Bom, desertificação é o processo de degradação dos solos, pela seca excessiva e pela rápida perda de nutrientes, resultando na formação de uma paisagem correspondente aos desertos. É importante destacar também que esse fenômeno ocorre em regiões de clima árido, semiárido e subúmido, onde o processo de evaporação é superior ao de precipitação. Muitas pessoas confundem deserto com desertificação, mas é diferente. Bom, a palavra deserto significa uma paisagem ou região estéril ou não propício à vida, devido à baixa pluviosidade. E desertificação é o processo de degradação do solo e a perda de produtividade devido à terra ser muito seca. Causas para a desertificação. Além de fenômenos naturais, a ação humana é decisiva para provocar ou acelerar a desertificação. Entre essas ações, destaca-se as queimadas e o desmatamento, bem como as práticas da monocultura, sem a rotação de culturas nos solos, entre outros fatores. No Rio Grande do Sul, os solos são extremamente arenosos, naturalmente pobres em nutrientes, com partículas com baixa coesão. Apesar dessas características desfavoráveis, esses solos foram muito utilizados por uma agricultura intensiva durante toda a parte do século XX, o que contribuiu para ampliar áreas improdutivas. As principais causas da desertificação são o desmatamento, o uso intensivo sem pausa do solo, queimadas e práticas inadequadas da agricultura, como o uso de agrotóxico nas plantações. O desmatamento ele acontece para a prática da agricultura, para a pecuária e para o uso de madeira como lenha na fabricação de produtos comerciais. Com isso, o solo ele fica sem proteção e sofre com aquecimento provocado pelo sol e com processos que formam as erosões. Esses fatores eles acabam contribuindo para a desertificação. Além dos fatores citados causados pelo homem, há o fenômeno climático chamado de El Niño, que colabora para o agravamento do processo da desertificação. Ele sobrecarrega áreas semiáridas com longas secas e, posteriormente, ele causa inundações. Esse fato, porém, ele é controverso, pois muitos cientistas acreditam que a desertificação acaba por interferir nas mudanças climáticas. Existem, portanto, causas naturais e humanas relacionadas com o processo de desertificação, que costuma ocorrer em áreas que já existe um risco provavelmente estabelecido. Bom, a desertificação produz consequências que vão muito além dos impactos ambientais que já conhecemos. Podemos dividir em três tópicos as áreas que mais sofrem com isso, sendo o primeiro deles o social, onde o despovoamento é bastante predominante, já que as pessoas não conseguem produzir no solo degradado e acabam migrando para as grandes cidades, causando grandes lotações e, consequentemente, desemprego. O segundo seria impactos ambientais, onde há incapacidade de se produzir fauna e flora em um solo tão danificado. O aumento da erosão do solo, ocasionando problemas como lixiviação devido ao solo descoberto e o assoreamento dos rios, por conta do acúmulo de sedimentos levados pelas águas dos rios, que causa fazendo com que os leitos do rio se elevem. O terceiro, mas não menos importante, seria a poluição das águas. As plantas e as árvores desempenham um papel de filtro natural, armazenando poluentes como metais pesados da água em seus próprios corpos. Os solos desertificados não possuem esse filtro, ou seja, mais substâncias nocivas entram em nossos reservatórios de água subterrâneos, ocasionando a poluição dos rios, lagos e mares.
Bem, em relação a como afeta o mundo, atualmente, 110 países e regiões áridas e subúmidas enfrentam o terrível problema da desertificação. Metade dos habitantes do planeta vivem com a degradação do solo e anualmente perdemos cerca de 24 bilhões de toneladas de solos férteis. Partes da África, Ásia e América Latina são especialmente vulneráveis, tanto pelas condições climáticas quanto pelas atividades desenvolvidas nos solos e as técnicas de manejo, que precárias prejudicam ainda mais. Países da Europa, apesar do clima, também são alvo da desertificação, principalmente Portugal, que é o mais afetado em todo o continente. Além disso, há outras situações que a situação é bem mais grave. São os chamados núcleos de desertificação, onde o processo está mais adiantado. Tendo já esse fator, o custo de irrigação para recuperar essas áreas acaba saindo mais caro do que custou para destruí-la, fazendo o governo abandoná-la. Nisso, a desertificação acaba não sendo um problema fixo de um local, e sim, ela vai se estendendo como se fosse uma erva daninha. Durante os anos 2000, foi constatado que 31,6 milhões de habitantes entraram em questão de problemas sociais por conta da escassez de comida trazida pela desertificação, fazendo com que essas famílias tentassem se mudar para outras cidades, muitas vezes sem sucesso. Além dos problemas sociais e naturais e de hoje em dia existirem organizações para o combate à desertificação, essas mais de 24 bilhões de terras que perdemos todos os anos influenciam negativamente na produção agrícola e no desenvolvimento sustentável. E a extensão territorial onde esse fenômeno ocorre aumentou mais de 50% durante o século XX. Agora, no mapa, nós observamos que a África é um grande destaque, onde a principal causa da desertificação é a monocultura e as ações humanas. Na Oceania, o destaque vai para a Austrália, onde o desmatamento e a superexploração já causou desertificação em boa parte do território. Na Ásia, há um cinturão de vulnerabilidade que vai desde os países do Oriente Médio, passando pelos territórios da Índia, Paquistão, Mongólia e China. No continente americano, a maior ameaça está no oeste dos Estados Unidos, norte do México, nas fronteiras com o deserto do Atacama, no Chile, e no nosso nordeste brasileiro. E o continente europeu, o maior destaque vai para a Espanha e Portugal. Porém, outras regiões mediterrâneas da Europa também estão propensas à aridez. Oi, gente, eu sou Carol. Bom, eu vou falar como a desertificação afeta o Brasil. Cerca de 230 quilômetros quadrados do Brasil tem sua área desertificada, causada, assim, por meios climáticos ou humano. Climáticos a gente vê como as queimadas, e por meio humano, o desmatamento e queimadas também criminosas, afetando assim o solo, que fica infértil, e os meios de vida que são ganhos por meio da agricultura são afetados, como o solo infértil não produz e assim prejudica a economia do país, começando pelas famílias. E é isso. Cerca de 15% do território brasileiro sofre com esse fenômeno, que acarreta em diversos retos na economia brasileira, sendo que se usássemos um sistema de cultivo rotatório, onde plantássemos de acordo com as plantações. Deixa.
Bom, pode passar aí. Bom, no mundo temos várias causas de desertificação que os governos podem evitar. Mas isso não é feito porque a agricultura no mundo todo movimenta bilhões, trilhões para os governos. E para eles acabarem com isso é muito difícil porque eles não vão querer perder com leis que protejam os solos e as florestas. E com isso todo mundo sofre porque um dia vai se acabar tudo isso e não vamos ter onde fazer nada. E os governos podem atuar nisso, criando leis que protejam os solos e as florestas, evitando queimadas e o excesso de plantas em um local só. Pode É, ir. como uma forma de combate à desertificação, o governo brasileiro possui o projeto PAN Brasil, que é um programa de ação nacional de combate à desertificação, que tem como objetivo desenvolver a sustentabilidade de áreas suscetíveis à desertificação através de uma forma de execução política, de formas de execução políticas e de investimentos privados, promovendo tanto o combate à desertificação quanto um combate à pobreza e à desigualdade. Então, o pernambucano Roberval Germano, de 39 anos, só tem um desejo: a chegada da chuva. Vivendo da cana durante toda a sua vida, ele reza para que a seca que castiga os canaviais da região da Zona da Mata não seja capaz de acessar sua única fonte de renda. A situação é a mesma no agreste do estado, onde o agricultor Luiz Carlos Silva, que sempre sustentou a família com a plantação de milho, feijão, não sabe mais o que fazer. Não tem água, não tem onde plantar, diz, lamentando o solo seco, rachado, que predomina a barragem de Jucazinho a Mesa. Continuando, o casal Manuel e Maria Gessília apenas não compartilham a angústia de Roberval e Luiz Carlos por causa da instalação de um sistema, o Bioágua, que reaproveita a água usada no chuveiro, na pia, na cozinha, para regar suas plantas. Em meio à secura, eles produzem acerola, goiaba, banana e romã. E é isso.